primeiro sinal, pastor, o primeiro sinal é aquele que eu falei aqui, o arrependimento. O segundo sinal é a mudança dos seus caminhos, do seu pensamento, dos seus desejos. A mudança é o segundo sinal. Qual é o terceiro sinal, pastor? O terceiro sinal é a transformação que Deus derrama sobre você. O que é isso de transformação? Você deixa de ser aquilo que era antes e passa a ser aquilo que você nunca foi. Você não está compreendendo. A Bíblia diz, Deus chama Abraão a uma graça. É uma bênção ter você aqui. E quando Deus chama Abraão, Deus diz, Abraão, sai da casa do seu pai e da casa da sua mãe, vá para um lugar onde eu te mostrarei. Fala comigo, o lugar que eu te mostrarei. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele disse, sim, Senhor, eu vou para o lugar onde o Senhor me mostrará. Abraão saiu de sua casa e começou a caminhar. Ele não sabia para onde ia, não sabia como chegar lá, mas ele só sabia que eu vou em algum lugar onde Deus me mostra. Presta atenção, Deus não falou que é Canaã, Deus não falou que é qualquer uma outra cidade. Deus apenas diz, vai para o lugar onde eu te mostrarei. E Abraão começa a andar, e quando começa a andar, Abraão passou por muitas cidades, onde ele foi parar numa terra amaldiçoada. Fala comigo, terra amaldiçoada. Ela parou numa terra amaldiçoada, numa cidade deserta, que se chama Canaã. Canaã é uma cidade amaldiçoada, amaldiçoada pelo próprio Deus. Os cananeus já são um povo amaldiçoado. Era onde foi parar Abraão. E quando Abraão para lá, Deus diz para Abraão, Abraão, você já está em Canaã, na terra amaldiçoada. Por que Abraão, presta atenção, igreja, por que Abraão se encontrou na terra amaldiçoada? É porque o nome dele ainda era uma maldição, a esposa dele ainda era uma maldição, a vida dele ainda era uma maldição. Tinha que se mudar para que ele se tornasse uma bênção. Deixa eu te falar uma coisa, a primeira bênção na sua vida é a mudança do teu território, a mudança do lugar onde você se encontra. Deus te tirou de casa, Deus te tirou de casa dos seus pais, tirou da casa dos seus tios, tirou da casa dos seus avós e te colocou na casa dele. Sabe por quê? Porque ele quer mudar o seu nome, quer mudar a sua história, quer mudar os seus caminhos. Você ainda não compreendeu o que está acontecendo aqui. Deus diz, aquilo que vem da carne não é para mim, o que é para mim é aquilo que vem do Espírito. Abraão sai de casa dos seus pais e quando chega na terra amaldiçoada, Deus diz, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é mudar o seu nome, porque o seu nome vai mudar o nome desta cidade. Você não está compreendendo o que está acontecendo aqui. Irmã, qual é teu nome? Irmã Joaquina, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que quando Abraão chegou em Canaã, Deus disse, Abraão, nesta terra que tu te encontras, farei de ti uma grande nação. Tu serás pai das nações para todo sempre. Aqui neste lugar onde estou te colocar, presta atenção. A primeira coisa que Abraão recebeu, Cecília, não foi dinheiro, não foram riquezas, foi a palavra. A primeira coisa que Abraão recebeu foi a palavra. E quando ele recebe a palavra, ele crê na palavra. Eu quero falar para ti, o que vai atrair o seu milagre é a palavra. O que vai te fazer vencer é a palavra. O que vai te fazer alcançar a sua vitória é a palavra. O que vai te colocar no lugar da sua bênção é a palavra. Mas é palavra de quem, pastor? Não é palavra da tua mãe, não é palavra do teu pai, não é palavra dos seus vizinhos, não é palavra do seu avô, não é palavra do seu tio, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor dos exércitos, aquele que era e que está por vir. É a palavra dele que muda a sua vida, é a palavra dele que transforma a sua vida. Quando ele fala, as coisas acontecem. Quando ele promete, ele cumpre. Quando você recebe, você concebe. Quando você concebe, você nasce. Quando você nasce, a bênção cresce. E quando a bênção cresce, ela multiplica. E quando ela multiplica, multiplica mais. O que é isso? Você nunca vai nascer um filho que não crescerá para ter filhos também. Você será avó. O que é isso, ser avó? É que a sua bênção vai gerar bênçãos. E as bênçãos que gerarão bênçãos vão gerar bênçãos. E as bênçãos das bênçãos das bênçãos vão gerar mais bênçãos. E as bênçãos das bênçãos das bênçãos das mais bênçãos vão gerar mais
mais bênçãos vão gerar muito mais bênçãos e muito mais bênçãos. É a glória de Deus sobre a sua vida, é a transformação da sua vida, é a mudança da sua vida, é você se tornar uma bênção para uma nação. Presta atenção, Abraão não tinha nada, Abraão não tinha filhos, Abraão não tinha irmãos, Abraão estava sozinho, levou seu sobrinho para pensar que não, esse meu sobrinho vai me ajudar, mas o sobrinho não lhe ajudou em nada. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, pega na mão da pessoa que está ao seu lado, está a terminar, pega na mão dele, pega na mão dele, diga para ele, o teu irmão não vai te ajudar, a tua sobrinha não vai te ajudar, a tua tia não vai te ajudar, essa pessoa que você confia não vai te ajudar. Presta atenção, igreja de Deus, ele levou, foi com Ló, e quando chega no lugar de Canaã, não começa a criar confusão contra Abraão, porque a bênção de Abraão não pode ser a bênção de Ló. Ló tem sua vida, Abraão tem sua vida, não podem estar juntos esses. Tem pessoas dentro da igreja que quando vê para a pessoa que está ao seu lado, só porque é um pouco bonita, só porque é um pouco forte, diz: a minha bênção está ligada a esse desgraçado. Sou uma desgraçada, minha irmã. A sua bênção está ligada a Deus, a sua bênção está ligada ao Todo-Poderoso. Você não precisa de ninguém para ser uma bênção, você precisa de Deus para ser uma bênção. Presta atenção, igreja de testemunho. A Bíblia diz: não começam os problemas na casa dele, começam os problemas com Abraão. E Abraão diz: olha, Ló, para que não haja desentendimento entre nós, é bom a gente se separar. Já estou criando confusão nas famílias aqui. Pega na pessoa que você fica com ela na tua casa, pega na pessoa que você brinca com ela, pega na pessoa que você conversa com ela, pega na mão dela agora. Oxariava cantarabus. Pega na mão dela, olha para os olhos dela e fala para ela: Amaiango, vai no seu caminho que eu vou no meu. Vai no seu caminho que eu vou no meu. Vai no seu caminho que eu vou no meu. Vai no seu caminho que eu vou no meu. Presta atenção. A pessoa que está consigo é um bloqueio para a bênção de Deus na sua vida. A pessoa que está consigo é travão de pé, travão de mão. Essa pessoa que está consigo vai travar você. E quando você tenta acelerar, ele vai quando você tenta curar, ele faz é o travão de mão. Não confia nela, confia somente em Deus. É porque eu te amo, é porque você é tudo pra mim, Suca. Antes de você nascer, já tinha Deus que me trouxe ao mundo. É porque você é minha alma gêmea, é porque nós somos Pai perfeito, Jabacule, Pai perfeito, eu e Jesus Cristo. Pai perfeito. Se até os meus sapatos não é um par perfeito. Na medida que esse vai acabar na sola, não é a mesma medida que esse vai acabar na sola, mas andam junto. Então não é par perfeito, um é inimigo do outro. Tem um que diz: pisa mais, enquanto ele mais pisa, ele pisa pouco. Pisa mais, e ele está pisando, está acabando, e ele está relaxando em cima do outro. Fabacure! São assim muitas pessoas que andam contigo, são assim muitas pessoas que conversam contigo. Eles dizem: pisa mais, insiste mais, vai atrás, não desista. É isso mesmo. Sabe por quê? Eles já sabem que tem uma cova preparada, e quando você entrar na cova, eles vão dizer: estás aonde? Aonde? Não estou te vendo. Aqui
desgraçada sabe que você está na cova, mas ela faz de tudo para não perceber que você está lá. Faz de tudo para você não ver que ela sabe que você está lá. Às vezes ela espreita, e quando você diz estou aqui, diz alguma coisa eu senti aqui. Acho que passou um mosquito. Não. É mafiosa, mentirosa, desgraçada, filha de Belial. Isso quer fazer com a sua vida. Não aceita partir de hoje. Você foi escolhida, separada, chamada por Deus para as coisas grandes, coisas infinitas, para criar um testemunho na terra. Você é a fonte do testemunho na vida de muitos. Para terminar, a Bíblia diz quando Ló estava com... Diga, fala mais um pouco, pastor. A Bíblia diz que Ló começa a criar confusão entre seus pastores e os pastores de Abrão. E Abrão diz, olha Ló, é só escolher uma cidade. Quem conhece a história de José do Egito aqui? José pensava que os seus irmãos eram irmãos. Começou a contar os seus sonhos para os seus irmãos. Os seus irmãos diziam que você é um bom sonhador. Você sonha muito bem. Mas eles estavam maquinando um plano para lhe matar ou lhe lançar na cova. Quem é essa pessoa que está ao seu lado? Quem é essa pessoa que você confia? Quem é essa pessoa que você sempre vai atrás dela para lhe falar os seus problemas? Você conhece ela? Não mesmo. Tem assassinos dentro da igreja que estão fazendo de tudo para matar você. E você, como é cega, não está vendo. E você está cantando, aquele me ama, aquele me ama, aquele é bom amigo, aquele sardinha você. Sardinha mesmo. Aleluia! A igreja está compreendendo o que estou a dizer? Você está entendendo? Para com tudo isso! Para com tudo isso! Confia em Deus vivo! Vou exagerar mesmo. Os pastores hoje estão folgados porque os servos de Deus já não confiam nos pastores, confiam mais no diabo do que no pastor enviado por Deus. Quando tem um problema, quando o pastor diz como está, diz, está tudo bem. E quando sai, vai para aquela irmã confuda. Essa é a localização de hoje. E você sabe o que aconteceu com você? Sabe que isso? Sabe que isso? Sabe que aquilo? E ela diz, sério? Aconteceu? Hoje? Mas não é bom, sabe? Se fosse eu, ia fazer aí. Por que não faz aí na sua casa? Por que não faz com a sua vida? Por que não faz com a situação que você está vivendo? Faça com a situação que você está vivendo. Vença a tua situação para fazer os outros vencerem as situações deles. Você ainda não venceu, mas está mandando os outros vencerem. E qual é o conselho que você está a lhe dar para vencer? Está a dizer, entra na cova. Porque você tem poder de flutuar. Maluca. Desculpa, gente, já estou terminando. Aleluia. Posso terminar, gente? Fala, termina, pastor. Aleluia. Abraão saiu. Quando Abraão chegou em Canaã, não é Deus. Em Canaã havia aparência de não haver nada. Em Canaã era uma terra amaldiçoada, eu repito. Ló saiu para Sodoma e Gomorra, na fronteira entre essas duas cidades, porque lá havia água, lá havia abundância, não havia fome para o gado, não havia sede para o gado, havia terra para plantar, mas é naquele lugar onde havia muita maldição também.